Olá, pessoal. Vamos para a nossa primeira aula para o PAV sobre geografia. Meu nome é Neuza e eu vou trabalhar com vocês os conteúdos para vocês se manterem afiadíssimos para fazer o PAV 2023. Bom, hoje a nossa aula é sobre os conceitos geográficos, a contextualização do espaço e as categorias geográficas. Aqui eu trouxe um mapa mental para vocês, para a gente falar, né, sobre esses conceitos. O primeiro conceito que a gente tem é sobre o espaço geográfico. A geografia, assim como outras ciências, ela usam esses conceitos, essas definições, para basear os seus estudos. Então, a gente, a partir da elaboração e utilização de conceitos básicos, a gente pode fazer a análise de um determinado fenômeno a ser estudado. Por exemplo, um estudo geográfico sobre determinadas disputas geopolíticas pode ser realizado tendo como base o conceito de território, né, que seria uma das categorias que a gente vai ver e enxergar bem como é o estudo dele. Então, o espaço geográfico, a definição de espaço geográfico é o habitat, é o espaço habitado e transformado pelo homem que está em constante transformação. A transformação desse espaço geográfico pode ser de diferentes formas e foram feitos por povos distintos em momentos históricos distintos. Então, a gente vai ver, vocês já viram a aula com o professor Otávio de História, que é os primeiros homens do tempo lá do início dos tempos, que eles eram caçadores-coletores, né? Então eles não tinham uma interferência no espaço, mas só pelo fato deles andarem sobre o espaço geográfico também já era motivo de transformação. Nós temos o espaço natural, que é aquele que não é alterado pelo homem, e nós temos o espaço cultural ou humanizado, que vai ser aquele que vai ser transformado pelo homem. Os meios de transformação podem ser através de trabalho, das técnicas ou da tecnologia. Nós temos dois tipos, né, de modificações no espaço geográfico. Nós temos pelo determinismo ou pelo possibilismo. O determinismo é aquele que diz que o meio determina as condições da vida humana. Então, que a gente não teria essas transformações, né, essas modificações do homem. E o possibilismo é que o meio pode ser modificado para atender às necessidades humanas. A paisagem, que é um desses conceitos que nós vamos ver, né? Vamos ver mais adiante, diz que o que seria uma paisagem? É tudo aquilo que a nossa visão alcança. E nós vamos ver que também não é bem assim, né? E o território é aquele onde a gente tem as relações de poder. Tudo isso agora nós vamos vendo aos pouquinhos. Bom, a nossa primeira parte vai ser a parte do território, né? Depois nós vamos ver região, paisagem e lugar. O que seria o território? O território é aquela base física, é o espaço geográfico que os estados ocupam e exercem a sua soberania. O território ele pode ser determinado, delimitado por as fronteiras políticas, que podem ser naturais ou artificiais. O que seria uma fronteira política natural? Seria um rio, aquilo que delimita, né, que faz ter um fim, aquele espaço. Ou os artificiais, que são aqueles criados pelo homem. Por exemplo, nós temos no Chuí aqui, no Chuí uruguaio, que a nossa fronteira política, né, é uma avenida. Um lado o Chuí uruguaio, do outro lado o Chuí brasileiro. Então, isso seria uma fronteira política artificial. O território, ele sofre o domínio do poder ou influência dos agentes políticos, econômicos e sociais. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de território, que seria o Complexo do Alemão. Então, isso já é um exemplo de território para vocês conseguirem enxergar de uma maneira melhor o que seria o território.
Bom, pessoal, o nosso outro conceito que a gente tem, né, que é muito utilizado, é o de paisagem. A paisagem refere-se às configurações externas do espaço. Por muitas vezes, o que eu disse para vocês, ela foi definida como aquilo que a visão alcança. Porém, essa definição desconsidera as paisagens ocultas, ou seja, aquelas que a gente não enxerga, né, que não são visíveis para a gente e que são ocultadas pela sociedade. A gente sabe que, por exemplo, numa paisagem, não é só aquilo que a gente enxerga, é aquilo que a gente sente, os aromas, os barulhos, tudo isso são partes das paisagens, são paisagens. Então, por isso é que a gente não pode dizer que é tudo aquilo que a vista alcança. Então, a gente tem que destacar o olfato, como eu disse para vocês, a audição. A mesma coisa que a gente tem a mania de achar sempre que a gente pensa, né? Pense em uma paisagem natural. O que vocês vão pensar assim, ó? A maioria do pessoal pensa, é uma praia, um pôr do sol na praia, uma casinha de campo com cerquinha branca, com uma árvore, um laguinho. São paisagens muito bonitas, diga-se por sinal, mas também um lixão é uma paisagem, e é onde eu digo para vocês que a gente vai sentir odores, vamos ter todos os sentidos. Então, dessa forma, a gente pode afirmar que a paisagem refere-se às manifestações e fenômenos espaciais que podem serem apreendidos pelo ser humano através de todos os seus sentidos. Nós temos dois tipos de paisagem, como eu tinha dito para vocês. A natural, que é aquela que não teve a interferência humana, ou a humanizada, que é aquela em que já houve a parte de ação do homem nesse espaço geográfico. A nossa próxima conceito é região. Nas regiões, nós vamos ter, por exemplo, a parte eu trouxe aqui para vocês, o slide que trata as duas partes do Brasil regionalizado. O Brasil regionalização pelo IBGE e o Brasil regionalizado pela geoeconômica. Então, região é uma área ou espaço que pode ser dividido obedecendo aos critérios específicos. Trata-se de uma elaboração humana, né, essa regionalização, para melhor compreender os aspectos de uma região, para melhor estudar, para políticas públicas, tudo isso a gente regionaliza. Então, a gente tem aqui o Brasil, o primeiro mapa, que é o Brasil do IBGE, que são divididos em 5 regiões, pelo aspecto natural, físico. E aqui nós temos o Brasil regionalizado pela geoeconômica, que trata do Brasil através dos aspectos econômicos. Bom, o nosso próximo vai ser o conceito de lugar, que seria o nosso último conceito a ser utilizado. Aqui eu coloquei para vocês que cada um tem o seu lugar, e vocês vão entender o porquê desta afirmação. O lugar é uma categoria muito utilizada para se construir uma concepção compreensiva da geografia. Grosso modo, o lugar pode ser definido como um espaço percebido, determinado, é uma área, um ponto do espaço onde a gente tem familiaridade, intimidade, é um espaço afetivo. Por isso é que eu coloquei aqui para vocês, né, que cada um no seu lugar e cada um escolha um lugar. A escola é um tipo de lugar, a sua casa é um tipo de lugar, o seu quarto. Aqui eu coloquei para vocês o Parque Una, que é um local que eu sei que vocês, a maioria, frequenta. Então, o lugar é esse espaço onde a gente tem intimidade, onde a gente se sente bem, onde a gente tem familiaridade, que a gente tem algum sentimento por este espaço.
Então, o conceito de lugar está ligado a espaços que nos são familiares, que fazem parte da nossa vida, ou seja, o lugar onde moramos, estudamos, nos divertimos, viajamos, são os espaços onde a nossa vida acontece. Bom, pessoal, com isso terminamos a aula de hoje e ficamos na espera do próximo. Uma boa tarde para vocês.